Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo musical que, olha, pouquíssima gente conhece. E não tô falando de nenhuma banda nova não. É algo muito, mas muito maior. Vamos juntos descobrir como as canções super complexas das baleias jubarte acabam virando verdadeiros hits, viajando por oceanos inteiros. É fascinante! Pode até parecer uma pergunta meio maluca, né? Coisa de ficção. Mas a ciência tá aí para provar que é a mais pura realidade. Imagina só o Oceano Pacífico, só que não como um lugar silencioso, e sim como uma estação de rádio gigantesca. De repente, uma música nova surge, domina as ondas e, em pouquíssimo tempo, tá todo mundo cantando. Ou melhor, todas as baleias macho da região. O nome científico para isso é transmissão cultural horizontal. Mas traduzindo, é basicamente aprendizado social. Não é algo que vem no DNA passado de pai para filho. É um comportamento aprendido com os colegas. Pensa numa dancinha de internet ou num meme que viraliza. É exatamente a mesma lógica. Mas beleza, antes da gente seguir a viagem desses hits pelo oceano, a gente precisa entender uma coisa. O que é, afinal, uma canção de baleia? Esquece aquela ideia de sons aleatórios. A gente está falando de composições super complexas, com regras, com estrutura, tudo bem definido. E a primeira regra do Clube do Canto das Jubartes é bem clara. É um clube só para os machos. Mas o que mais impressiona é o nível de conformidade. Dentro de um mesmo grupo, todos os machos cantam exatamente a mesma música. Não tem essa de solo, de improviso. Todo mundo segue o hit do momento. E a estrutura dessas músicas é surpreendentemente bem familiar pra gente. É quase como a nossa música. A base de tudo são as unidades, que são tipo sons individuais, como se fossem notas musicais. Se a gente junta algumas unidades, a gente tem uma frase, tipo um compasso. E se a gente repete essa frase várias vezes, a gente cria um tema, que funciona como aquele refrão que gruda na cabeça, sabe? E aqui a ciência nos dá a chance de ver essas canções. Esses gráficos são espectrogramas. Eles basicamente mapeiam o som. À esquerda, a gente tem a canção azul. Olha só como ela é densa, cheia de camadas, super complexa. Agora, olha para a direita, a canção vermelho escuro. É bem mais simples, né? Menos elementos. Fica claro que não são só umas pequenas variações, são composições musicais totalmente diferentes. Ok, então a gente já sabe que as baleias têm seus hits. Mas como a gente pode ter certeza de que eles se espalham de verdade? A resposta está num estudo assim monumental, em que os cientistas basicamente seguiram o rastro de uma tendência musical por um oceano inteiro. E não foi uma observação de um dia para o outro, não. Foi um esforço gigantesco. Os pesquisadores passaram 11 anos gravando e analisando as músicas de 6 populações diferentes de baleias. E a área de estudo? Enorme, e é da costa leste da Austrália até a Polinésia Francesa. A escala é difícil até de imaginar. E aqui está a prova visual. Esse gráfico é, basicamente, a parada de sucessos do Pacífico Sul para as baleias. Cada cor representa um hit diferente. Vamos olhar juntos. As colunas são as diferentes populações, organizadas de oeste para leste. As linhas são os anos. Agora, repara só. Pega a música azul, por exemplo. Ela surge na Austrália em 2002. No ano seguinte, aparece em Nova Caledônia, depois em Tonga. Ano após ano, ela vai avançando para leste de um jeito super previsível. É literalmente uma onda cultural se movendo pelo oceano. Mas a história não acaba aí. As músicas não ficam sempre iguais, elas mudam. E os cientistas perceberam que essa mudança cultural acontece de 2 jeitos. Um mais gradual e outro bem mais radical. O primeiro jeito é a evolução, que a gente pode pensar como se fosse um remix. A música principal ainda está ali, mas com o tempo vão sendo adicionados elementos novos, outros são mudados. Já o segundo jeito é a revolução. Aqui a coisa é diferente. Uma música totalmente nova surge e simplesmente apaga a anterior do mapa. Imagina se de um ano para o outro, todo o pop fosse substituído por forró. É uma mudança drástica. E um exemplo perfeito dessa revolução foi a troca daquela música azul, super complexa, pela vermelho escuro, que era mais simples. E essa mudança não foi só num lugarzinho não, ela varreu toda a região do Pacífico Sul em poucos anos, conquistando uma população de cada vez. Foi uma verdadeira tomada cultural debaixo d'água. E isso nos leva ao grande mistério. Como é que uma música viaja por milhares de quilômetros, especialmente entre grupos de baleias que geneticamente quase não têm contato entre si? Como é que a música consegue cruzar essas barreiras invisíveis? Bom, os cientistas já descartaram as explicações mais óbvias. Não pode ser genético, porque a velocidade com que a música se espalha é rápida demais. E também não é uma resposta ao ambiente, porque baleias em lugares totalmente diferentes acabam cantando o mesmo hit.
Então a resposta mais provável é o aprendizado social. A teoria principal é incrível. Alguns poucos indivíduos viajantes podem funcionar como influencers culturais. Eles chegam numa nova população e apresentam um novo sucesso. Outra ideia é que essa troca cultural acontece em pontos de encontro, como áreas onde elas se alimentam ou em rotas de migração que elas compartilham. Agora, vamos respirar fundo e pensar no tamanho disso tudo. O que a gente está vendo aqui vai muito além de simples sons de animais. Nós estamos testemunhando em tempo real um dos exemplos mais espetaculares de cultura não humana já registrados. E para ninguém duvidar da escala, uma única música foi rastreada numa jornada épica. Ela saiu da costa oeste da Austrália, lá no Oceano Índico, e foi até a Polinésia Francesa, no coração do Pacífico. É o único fenômeno cultural atravessando 2 oceanos e durando 7 anos. A palavra impressionante nem começa a descrever. Os próprios pesquisadores que fizeram a descoberta resumiram a importância disso de uma forma muito forte. Eles concluíram que o nível e a velocidade da mudança não têm paralelo em nenhum outro animal não humano. Ou seja, o que acontece com as músicas das baleias jubarte é algo absolutamente único em todo o reino animal. A grande lição aqui, no fim das contas, é de humildade. A gente mal começou a arranhar a superfície para entender a complexidade da vida social e cultural dos animais. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa. Se as baleias mantêm uma cultura musical que atravessa oceanos, que outras culturas, que outras conversas, que outras sociedades inteiras estão acontecendo lá no fundo do mar, só esperando para a gente descobrir?